Então vamos lá, eu vou resolver com vocês alguns exercícios da parte de forças intermoleculares que eu acho bem bacana trabalhar com vocês, que vai ajudar, tá? Então vamos lá, alguns exercícios de forças intermoleculares. Primeiro eu quero fazer uma revisão com vocês, tá? Antes de ir para os exercícios. Eu trouxe aqui, só deixa eu pegar uma posição que não. Isso. Eu trouxe para vocês alguns exercícios do Enem que não estão na apostila, tá? Então, preste atenção comigo. Ó, eu fiz um esqueminha assim para vocês, uma revisão antes da gente ir para os exercícios. Ligação hidrogênio, pode ser chamado pontos de hidrogênio, tá? Ocorre entre moléculas polares, mas tem que ter hidrogênio ligado à fonte, tá? Já o dipolo permanente também ocorre com moléculas polares, tá? Mas não tem hidrogênio ligado à fonte. Então, assim, se a molécula for polar, tá? Daí você vai pensar assim, se a molécula for polar, tem hidrogênio ligado à fonte? Tem. Se tiver hidrogênio ligado à FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, faz ligação hidrogênio. Se não, você classifica como dipolo-dipolo, tá? E lembra que o dipolo permanente é a mesma coisa que dipolo-dipolo. Dipolo induzido é dipolo instantâneo, ou força de London, ou Van der Waals. Ligação hidrogênio é mais forte, dipolo induzido é mais fraca. Quem faz dipolo induzido lembra que tem o ponto de ebulição mais fraco, mais baixo, tá? E difusão. Ó, moléculas polares que fazem ligação hidrogênio. Coloquei como exemplo água, amônia, HF. Moléculas polares, tá? Que fazem ligação entre moléculas de polo permanente. Coloquei alguns exemplos, tá? E moléculas apolares, todas vão fazer Van der Waals, tá? E eu coloquei aqui, ó, o iodo, substância simples, o metano, que é o hidrocarboneto, o gás carbônico. Fechou, gente? Então anota esse resumo aí para mim, tá? Bom, agora vamos para a nossa aula de resolução de exercício. Essa aí não tem na tua apostila, tá? Deixa eu pegar aqui um marca-texto aqui primeiro, ó. Então eu quero que você me ajude o seguinte, ó. Olha o que ele fala. O carvão ativado, na verdade, gente, é um pó de carvão, tá? Tipo, pensa o carvão que você tem na tua casa em pó, tá? Carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono. Ele já deu aqui para nós, tá? Então, carvão ativado, ó, é carbono. Sendo, assim, utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como benzeno. Ele está falando que o carvão ativado, ele absorve benzeno. Na verdade, o carvão ativado ele é usado no tratamento de água para tirar substâncias orgânicas da água, tá? O benzeno é uma substância orgânica. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. A adsorção é assim, o carvão ativado ele é todo poroso, só que ele absorve através de ligação intermolecular. O carvão tira, por exemplo, o benzeno da água, porque eles interagem através de interação intermolecular. Para a remoção desses compostos, utiliza a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações, ó, por meio de interações, tá? Interações do tipo intermolecular, ó, entre a superfície do carvão e o benzeno, entre o carvão e o benzeno, tá? No caso, entre o adsorvente, que é o carvão, e a substância adsorvida, que é o benzeno. Que tipo de interação que ocorre? Olha o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer assim, a gente, tá? Pensa que nós temos o carvão, tá? Então aqui, ó, pensa que a gente tem o carvão, que é carbono, interagindo com o benzeno. Lembra que o benzeno é o carboneto que você aprendeu, ó. É aquele hidrocarboneto aqui, ó, o benzeno, tá? Então lembra, o benzeno é um hidrocarboneto. Se é hidrocarboneto, vamos anotar aqui, ó, que ele é apolar. Então destaca aqui para mim, ó, ele é apolar. Já o carbono, que é o carvão, só tem carbono. Então também é apolar, gente, tá? Então olha, você vai ter uma interação, ó, entre apolar e apolar, tá?
Então, você vai ter essa interação apolar com apolar. Se você tem essa interação entre moléculas apolares, lembra que quando é apolar, gente, é dipolo induzido, tá? Então, olha a interação que você vai ter. Ó, você tem que dar a resposta aqui, ó. Letra D, ó. É uma interação dipolo induzido, porque é o carvão, que é carbono, tá? É apolar, só vai ter carbono na estrutura, e o benzeno, que é um hidrocarboneto, apolar com apolar, é dipolo induzido. Só que na prova ele colocou dipolo induzido, não tem problema, tá? Ou poderia ser dipolo instantâneo, dipolo instantâneo. Beleza, gente? Então essa aí, letra D do Enem, coloca para mim. Fechou? Tá. Essa aqui é bem recente, bem recente. Então vamos fazer junto comigo. Ó, olha o que ele fala. Ele fala assim, ó. Ele fala para nós, ó, partículas microscópicas, presta bastante atenção para você entender. Existem na atmosfera e funcionam como núcleos de condensação de vapor d'água. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor d'água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação de nuvens e, consequentemente, chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas da reação entre ácidos, tá, e uma base. Ó, tais partículas que ele está dando, ó, tais partículas que existem na atmosfera funcionam com núcleo de condensação de vapor da água. Daí ele fala que tais partículas, ó, tais partículas são formadas de uma reação entre ácido e base. Gente, se você interagir ácido com base, você forma um sal, hein? Tá? Então, ó, se você interagir ácido com base, escreve para mim que você vai formar um sal, tá? E olha o que ele fala. De forma antropogênica, dando origem a sais de amônio. Ele já deu aqui, então você vai formar um sal de amônio, tá? De acordo com a questão química genérica, tá? Ele deu um ácido reagindo com amônio e formando um sal de amônio que ele deu lá, tá? A fixação de moléculas de água pelos núcleos de condensação ocorre. Mas espera aí, o que são núcleos de condensação? Partículas microscópicas existem na atmosfera, funcionam como núcleos de condensação. Espera aí, o que é um núcleo de condensação? As partículas microscópicas. Então, as partículas microscópicas são núcleos de condensação. Mas tais partículas são formadas, gente, reagindo um ácido e uma base, formando o sal. Então, o núcleo de condensação é o sal. Ó, o núcleo de condensação é o sal. Olha o que ele fala: a fixação de moléculas de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Só que esse núcleo de condensação destaca que vai ser o sal. Vai ser o sal. Então, olha o que ele quer. Ele quer saber, gente, tá? Ele quer saber qual que vai ser a interação que você vai ter entre o sal, tá? Ó, com moléculas de água. Com moléculas de água. Vamos colocar aqui, ó. Ó, ele quer essa interação. Ó, então, a interação que você vai ter entre água, tá? Entre água e o sal. Tá, só que quando você joga o sal na água, o sal se dissocia em íons. Em íons. Lembra que a água ela tem carga positiva e carga negativa. O oxigênio é mais eletronegativo. Então, isso aqui é um dipolo, tá? Lembra que eu falei para vocês que sempre que você tem sal na água, você vai ter uma interação de íon dipolo. Ó. A fixação de moléculas de água pelo núcleo de condensação, que é o sal, tá? Essa interação vai ser íon dipolo, gente. Então, é letra D, tá? Então, destaque isso aí para mim, ó. É bem importante. Fechou, gente? Beleza? Então, sal na água e íon dipolo. Uma questão que é uma questão meio difícil na prova do Enem, tá? Então, destaca aí para mim e refaz com calma. Fechou, gente? Tá. Agora eu quero ir com vocês para a nossa apostila, do poliédro, tá? Bom, esse 82 está dentro das questões que eu selecionei para vocês. Então, abram uma apostila lá para a gente fazer juntos. Exercícios propostos, tá? Ó, para responder à questão, numere a coluna B,
que contém as fórmulas de substâncias químicas de acordo com a coluna A, na qual estão relacionadas tipos de interação intermoleculares. Pontes de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo induzido, era a mesma coisa que ele falasse uma vez dipolo induzido, dipolo, dipolo, tá? Então vai lá, a numeração da coluna B de cima para baixo, tá? Vai ser. Então vamos lá, vamos começar o HF. Substância é formada por dois átomos de elementos diferentes. Sempre é polar, lembra isso. Tá? Então essa molécula é polar, a gente viu no começo da aula passada. Só que lembra que se você tiver molécula polar que tenha hidrogênio, hidrogênio ligado a um desses três elementos que são os mais eletronegativos, flúor, tá? Oxigênio ou nitrogênio, ligado a FON vai fazer ligação hidrogênio. Então aqui, gente, vai fazer ligação hidrogênio, tá? Então esse aqui, coloca para mim, que vai ser 1, Aqui vai ser 1, vai ser ligação hidrogênio, tá? Cloro. Gente, o cloro é uma substância simples. Lembra que toda substância simples é apolar. Se é apolar, o único tipo de força intermolecular que existe é o dipolo induzido. Então aqui tem que ser o 2, Coloca para mim, tá? CO2. CO2 é uma das moléculas mais importantes que eu pedi para você guardar. Lembra que o CO2 a gente aprendeu na aula, tá? Na aula da semana passada, e eu revisei com vocês no começo dessa aula, que a molécula é uma molécula linear, né? É uma molécula linear, tá? Lembra que o oxigênio é mais eletronegativo, fica com uma carga parcial negativa, e o carbono fica positivo, O vetor sai do mais para o menos. Vê se lembra, o vetor sai do mais para o menos. E o que acontece? Esse vetor a gente anula com esse aqui, Então aquele vetorzinho, que é o momento dipolar resultante, que a gente chama, é igual a zero, né? Se é igual a zero, essa molécula, lembra que é uma molécula apolar, tá? Então, se é apolar, se é apolar, o CO2 só pode fazer dipolo induzido. Então, aqui tem que ser 2, tá? Amônia. Amônia é polar, a gente viu no começo dessa aula, tá? Só que a amônia tem nitrogênio ligado a hidrogênio. Se tem nitrogênio ligado a hidrogênio, é pontos de hidrogênio. Então, você põe para mim 1 aqui, tá? Põe 1. E o HCl, a gente viu na aula de hoje, tá? Lembra que o HCl é assim, hidrogênio ligado a cloro, hidrogênio ligado a cloro, tá? Então é assim, cloro menos, mais eletronegativo, hidrogênio mais, hidrogênio mais, cloro menos, tá? Então vai ter essa interação aqui, tá? Vai ter essa interação aqui, Essa interação, lembra que é dipolo permanente, tá? É um mais com menos, é dipolo permanente. Veja que não tem hidrogênio ligado a FON, é o hidrogênio com cloro. Então esse aqui vai ser dipolo-dipolo. Então você põe em 3, tá? Beleza? Eu estou fazendo no notebook aqui essa interação, por isso que não sai perfeito ali, tá, gente? A imagem ali da escrita. Então, aqui vai ficar na ordem 1, 2, 2, 1 e 3. Então, coloca para mim, que esse aqui é a letra C. Fechou, gente? Beleza? Tá. Tranquilo. Vamos fazer mais um. Eu quero fazer com vocês o 94 da apostila do poliedro. Dióxido de carbono. Gente, dióxido de carbono, tá? Já lembra para mim que o dióxido de carbono, você vai fazer o seguinte, tá? O dióxido de carbono, ele é o CO2, Então faz para mim, o CO2, tá? E o CO2, não esquece, o CO2 você tem que memorizar, gente. O CO2 é aquele cara linear, A gente fez, lembra que o carbono faz 4 ligações e o oxigênio faz 2, E lembra, não esquece, que essa molécula é uma molécula apolar, Isso é extremamente importante você saber, que essa molécula é uma molécula polar. O dióxido de carbono, ao ser resfriado a uma temperatura de menos 78, solidifica-se, transformando em gelo seco. A gente sabe que é o gelo seco, tá? Exposto a uma temperatura ambiente, à pressão atmosférica. O gelo seco sublima, a gente sabe, tá? Essa mudança envolve o rompimento. Eu comentei com vocês hoje. Quando o gelo seco sublima, aquela fumaça que você vê em casa noturna ou na bebida,
Rompe-se ligações intermoleculares, que no caso do CO2, como a molécula é apolar, é dipolo induzido. Então, rompe-se interações de dipolo induzido entre moléculas lineares. A molécula é linear, tá? Ligação hidrogênio não, dipolo permanente não, ligação iônica que nada a ver, covalente também não. Então, tem que ser a letra A. Coloque para mim, ó. Tem que ser a letra A. Fechou, gente? Beleza. Tá. Vamos para o próximo. Ó, próximo vai para mim. Estamos nos testes propostos, tá? Vamos fazer comigo o exercício número 98. As interações intermoleculares. Então, ele deu interação intermolecular para a gente, tá? São muito importantes para as propriedades de várias substâncias. Analise o caso da água e o H2S, tá? Gente, eu quero que você saiba que quando você tem a molécula da água ela é angular. Eu já fiz para vocês várias vezes, tá? Então, a molécula da água... Opa, só deixa eu pegar aqui a caneta. Ó, a molécula da água, ela se liga assim, hidrogênio, tá? Lembra, oxigênio e aqui, ó, hidrogênio, tá? Então, lembra que a molécula da água é angular. Só que lembra, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor da tinta. Deixa eu colocar uma cor azul aqui, ó, só para diferenciar, tá? Então, o oxigênio, ele tem 6 elétrons, ó. Ele tem 6 elétrons aqui, ó, tá? Lembra que sobra 2 pares, ó. Aqui ele está se ligando com o hidrogênio, né? Lembra que o hidrogênio só tem um aqui, ó. O hidrogênio fica estável com 2 e o oxigênio com 8. 2, 4, 6, 8. Está estável, tá? Essa molécula angular, tá bom? Molécula angular. Só que veja, quando você vai fazer a ligação, tá? No caso do H2S, a fórmula é igual, tá? Então, ó, se eu pegar o hidrogênio, tá? E ligar o enxofre, aqui, ó, tá? O enxofre também é da família 6A. Então vai ficar a mesma coisa. O que muda é o ângulo, tá? Como esse átomo é um pouquinho maior, existe uma repulsão menor. O ângulo da água aqui é aproximadamente 105. Aqui o ângulo fica um pouquinho menor, tá? Como o átomo de enxofre é maior, existe uma repulsão menor entre os átomos de hidrogênio. E o ângulo aqui é um pouquinho menor, tá? Beleza. Olha o que ele fala entre essas moléculas de água e H2S. As moléculas de água H2S têm geometrias semelhantes. Ah, isso aqui é verdadeiro, porque a geometria angular é angular. O que muda é o ângulo, tá? Beleza? Então são semelhantes. A molécula de água é polar. Sim, lembra que toda molécula angular é polar. O H2S é apolar. Ah, não, isso aí já ficou errado, tá? Então coloca para mim, ó, que isso aqui está errado, ó, tá? Então esse segundo já ficaria falso, tá? Ponha falso para mim. Ok. Entre as moléculas de água, as ligações de hidrogênio são mais fracas que... Não, porque aqui é ligação hidrogênio entre as moléculas de água. O H2S é polar também, mas ele não faz ligação hidrogênio. Esse aqui é dipolo permanente, tá? Lembra, se a molécula é polar, é angular, é polar, e não tem hidrogênio gadafon, não faz ligação hidrogênio, tá? É dipolo permanente. Então, isso aqui é errado, tá? Então, coloca para mim que está errado. Beleza? Deixa eu só ver se vai dar. Aqui. Ah, eu vou pôr falso aqui, porque se eu for para lá, eu posso finalizar a aula, tá? As interações de polo entre o H2S são mais intensas que da água por causa do número atômico? Não. Lembra que os dois fazem dipolo permanente. Só que o dipolo permanente da água, como é mais intenso, a gente chama de ligação hidrogênio. Então tá errado, da água que é mais intenso, tá? Então ponha falso. A água faz ligação hidrogênio também. Falso. E a última. Em ambas as moléculas, os átomos centrais apresentam 2 pares de elétrons não ligantes. Sim, porque o enxofre também tem 6 elétrons na camada de valência. Ó. Então, ele também vai sobrar 2 pares de elétron aqui. Ó, tá? Então, coloca para mim. Ó. Esse último aqui ó, é verdadeiro. Fechou, gente? Beleza. Tá. Vamos para o próximo. 96 dos complementares ainda. Dadas as substâncias representadas abaixo,
com relação às ligações químicas envolvidas nessas moléculas e o tipo de interação existente entre as mesmas. Assinale o que for correto, tá? Bom, 01. Todas as moléculas apresentam ligação covalente polar. Lembra que quando eu tenho ligação entre átomos iguais, a ligação é polar. Entre átomos diferentes, a ligação é covalente apolar, né? Nesse caso, tá? Todas as ligações aqui que a gente vai ter entre as moléculas vão ser polares, ó, porque é hidrogênio com oxigênio, carbono com oxigênio, cloro com carbono, hidrogênio com N, flúor com cloro. Então, as ligações são polares. Gente, esse é verdadeiro, tá? Beleza? Então, só deixa eu colocar aqui, ó, que aqui todas as ligações vão ser polares, tá? Então, esse aqui, ó, coloca para mim, ó, que o 01 está verdadeiro, tá? Põe correto, tá? Esse aqui, ó, põe verdadeiro, verdadeiro. As moléculas de água e amônia ocorre interação do tipo ligação hidrogênio. Lembra, a gente viu na aula passada, tá? A água é polar, tá? A amônia é polar. A gente viu, qual coisa volta lá na aula, a gente fez essas moléculas. E eles têm nitrogênio ligado a FON. Então, essa aqui é verdadeiro também, tá? As moléculas de CO2 e tetracloreto de carbono são apolares. Verdade, gente? Lembra que o tetracloreto de carbono, a molécula é tetraédrica, né? Tá? Lembra que se forma um tetraedro, a gente viu na aula passada. Ó. Aqui é cloro, né? Aqui é cloro, aqui é cloro e aqui é cloro. Lembra que quando a gente tem um tetraedro com 4 ligantes iguais, a molécula sempre é apolar. Então, esse aqui é verdadeiro também. As moléculas de CO2 e CLF apresentam geometria linear. Gente, isso aqui é verdadeiro. Eu fiz já com vocês o CO2 na aula de hoje. E, gente, o cloro com flúor, ó, não tem outra opção. Ó, o cloro com flúor, a molécula, lembra que quando tem dois átomos ligados de elementos, dois átomos de elementos iguais ou diferentes, sempre a molécula vai ser uma linha reta, tá? Então, a molécula do CO2 e CLF apresentam geometria linear? Sim. Enquanto o caso da água é angular. Certíssimo. Lembra que a água é angular é verdadeiro, tá? E a outra, todas as moléculas apresentam interações do tipo dipolo permanente e dipolo permanente. No caso, a água faz ligação hidrogênio, a amônia faz ligação hidrogênio. Agora, o HF, o ClF, o flúor é mais eletronegativo, ficava menos. O cloro mais, tá? Se tem carga positiva e negativa, essa molécula vai ser polar. Ó, o vetor sai do mais para o menos, não anula, tá? Essa molécula é polar. Só que ela não tem hidrogênio ligado a FON. Essa aqui faz dipolo permanente, tá? Só que as moléculas apolares, essas duas são apolares. Lembra que quando é apolar, faz dipolo induzido. Sempre que é polar, é dipolo induzido. Então essa aqui tem que ser falsa, tá? Então põe a falsa aí para mim. Fechou? Beleza. Agora complementares, tá? Essa questão da UEPG. Olha o que ele fala para nós. Deixa eu só pegar a... Bom, vamos deixar primeiro... Opa! No marca-texto, tá? Então, marca-texto... Cadê? Ponteiro, aqui. Tá. Ó, os elementos sódio, número atômico 11, oxigênio, número atômico 8 e hidrogênio, número atômico 1. Beleza. Combinam-se formando compostos. Sobre o assunto, é correto afirmar. Dois átomos de hidrogênio podem se ligar a um átomo de oxigênio, formando uma molécula de geometria linear? Não. Não, porque se você ligar o hidrogênio com dois átomos de oxigênio, você vai formar água, vai formar essa aqui que a gente acabou de desenhar. E a geometria vai ser angular e não linear, tá? Então já ponha para mim que essa primeira, ela tá errada, tá, gente? Então ponha falso para mim. Só deixa eu pôr a cor da tinta. Vamos pôr uma cor preta aqui, ó, tá? Então a primeira, ponha para mim que está falsa, tá? Falso. E não está parando aqui agora? Peraí. Ponteiro, caneta.